canal Apaixonados pela Cruz. Hoje a gente tem um tema bem interessante para você poder refletir. O nosso tema é Eu ainda acredito em você. Vamos lá, o texto que a gente vai meditar hoje é Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, 6 em diante. Vamos lá, olha o que diz aqui. Lucas 6, 13 em diante. Lucas 13, 6. E então proferiu Jesus a seguinte parábola. Certo homem tinha uma vinha plantada e toda vez que ele vinha procurar frutos nela, ele não achava. Pelo que disse ao seu encarregado: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não achei. Podes cortá-la para que não continue ocupando a terra. E ele, porém, respondeu: Senhor, deixa esta ainda este ano para que eu escave ao seu redor, para que eu ponha estrume nela, e se vier a dar fruto, então, se não vier a dar fruto, então tu mandarás cortar. Lembra que eu falei do tema é Eu ainda acredito em você. Só que antes do tema, para falar de um texto, a gente tem que falar sobre o contexto, a gente tem que entender isso, que antes de Jesus chegar lá, a palavra de Deus diz que caiu uma torre em Siloé. Siloé era uma cidade, a palavra de Deus diz que a torre de Siloé, ela caiu, e ao cair essa torre, ela matou 18 pessoas. Essas 18 pessoas que foram mortas, isso era uma notícia, porque você sabe que um lugar onde acontece algo desse, morrer 18 pessoas na queda de uma torre, isso vai se espalhar rapidamente, essa notícia. E ela saiu se espalhando de um lado para o outro, e de repente ela chegou onde estavam Jesus e os discípulos, e a notícia chegou assim: olha, caiu uma torre lá em Siloé e matou 18 pessoas, e isso e aquilo. E Jesus disse: vocês acham que essas 18 pessoas que morreram na queda da torre de Siloé eram mais pecadoras do que as demais? Elas não são, ou não foram mais pecadores. Por isso eu vos digo, arrependei-vos. Por isso eu vos digo que é necessário arrependimento, porque eles morreram, mas o pior não é morrer, o pior é morrer sem Cristo. O pior não é desfalecer, o pior é desfalecer sem ter se arrependido e sem ter se entregado a sua vida a Deus. Porque o homem sem Deus, ele é como uma folha vazia. O homem sem Deus é como uma folha seca. Já diz alguém, tem uma música bem antiga que diz que o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que vai e volta, porque ele é levado pelo vento, mas ela há de perecer, há de virar pó. Da mesma forma acontece com a gente. E a palavra do Senhor diz que é bem interessante observar isso, esse contexto, porque a mensagem de João Batista, quando ela foi dita, quando João Batista começou a pregar, ele disse algo interessante, que diz assim: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Olha, está posto o machado à raiz das árvores. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque se eu não produzir um fruto de arrependimento, significa que não houve uma mudança, significa que ainda está vazio. Por isso é necessário o arrependimento. Olha, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? No fogo. Então Jesus, ele conta essa parábola do versículo 6, a partir de lá, ele complementa o que já foi dito por João Batista e continua a história que já vinha acontecendo lá do versículo 5, do 1 ao 5. Ele agora dá continuidade a esse versículo, esse capítulo do livro de Lucas, e ele fala assim: eis que um homem tem uma figueira plantada em sua vinha, e toda vez que ele procurava fruto, ele não encontrava. Ele ia lá determinada hora e não encontrava este fruto. Ele ia lá, estava com 3 anos vindo da roça, 3 anos trabalhando, e a vinha não produzia, e não havia êxito, não havia crescimento, não havia prosperidade para com esta planta. Pelo que ele disse ao seu empregado: tem 3 anos que eu venho aqui bater na porta, tem 3 anos que eu venho buscar e ainda não a encontrei. 3 anos que ocupa espaço inutilmente, diz a nova versão da linguagem de hoje. E assim, ele deu a ordem: corte esta figueira. Jesus disse lá no capítulo 15 do Evangelho de João que o homem sem Deus, a palavra diz que o homem, ele é como um ramo da videira. E a videira é quem é Cristo Jesus. Se o homem não estiver conectado em Cristo, ele não pode produzir um fruto por si próprio. Se uma vida não estiver ligada em Cristo, que é a videira verdadeira, ela é uma vida infrutífera. Ela é uma vinha, ele é um homem, uma mulher, uma vide que não prospera. Uma pessoa sem Deus, ela não prospera. O homem sem Deus, ele é nada. A gente já falou isso aqui no começo, a gente torna a falar isso, que o homem, ele precisa se arrepender, porque quando você se arrepende, você está se entregando a Cristo, pelo que a palavra do Senhor nos diz ainda mais. Aí Jesus, ele conta essa parábola, e
essa situação, um homem chega à sua vinha, ele dá esta ordem, corte. Mas eu pergunto a você, como é que eu conheço que um ramo ele é bom ou é ruim? Que uma árvore é boa ou é ruim? Se não pelo fruto. É o fruto quem diz se a árvore é boa ou é ruim. Porque uma fonte não jorra água salgada e água doce. Ou é salgada ou é doce. Das duas, uma. Não dá para produzir os dois. Tem que ser só um. Há um propósito maior em sua vida. Por isso que a palavra diz produzir frutos de arrependimento. Por isso que ela diz se a palavra te alcançou, meu amigo, então não desista, persista, insista, confie, se agarre nas promessas de Deus, porque Ele tem o mais para sua vida, para sua casa, para sua família. Quando a videira, quando nós somos acusados, a palavra diz, e alguém diz que está ocupando espaço inutilmente, diz que Deus não é contigo porque você está doente, diz que você não é ninguém, diz que você não é nada. A palavra do Senhor diz que vem Ele, que é o vindicador, vem Ele, que é aquele que cuida, vem Ele, que é aquele que toma conta e diz assim: peraí, não vai cortar ainda não, peraí, não vai destruir não, porque eu escolhi, porque eu tenho propósito, porque eu chamei. Dá mais um tempo. A fonte das águas vivas é Jesus Cristo de Nazaré. Para a transformação daquela vide, talvez alguém que cuidou dela estava negligenciando. Mas Jesus, quando Ele assume a sua vida, Ele passa agora a jogar sobre sua vida a água viva, a água do Espírito. Aquele que entrega sua vida ao Senhor, do seu interior fluem rios de água viva. A palavra do Senhor ainda diz que a videira, ela não produz, o seu ramo não produz se não estiver ligado em Cristo. Você só produzirá um ramo, só produzirá com qualidade, só viverá uma vida poderosamente dentro das promessas de Deus quando você tomar uma atitude. É impossível que o homem alcance algo de Deus sem que ele se entregue. Pedro, quando ele se entregou e ele produziu frutos dignos de arrependimento, é muito interessante, Pedro andou muito tempo com Jesus Cristo, mas não tinha se convertido. Pedro precisou, olha, quando Jesus ele está preso, que cumpre-se a palavra que Jesus tinha dito a Pedro, que ele o negaria a Jesus antes que o galo cantasse por 2 vezes ou 3. E a palavra do Senhor disse que Pedro está lá junto aos soldados, ali naquela fogueira se aquietando ali no fogo. De repente, sabe o que acontece? Jesus, ele olha para Pedro. E Pedro, de repente, ele se despedaça, ele chora, ele se rasga na presença de Deus, ele chora. Sabe por que Pedro chorou? Quando ele reconheceu aquilo, ele chorou porque o olhar de Cristo, porque o toque de Cristo naquele momento, ele reconheceu que não podia fazer nada, que tudo dependia de Cristo. Pedro, quando ele nega Jesus, ele percebeu que ele disse antes que nunca negaria Jesus Cristo, mas ele negou. Sabe por que Pedro negou? Porque Pedro é humano. Você é humano, você pode falhar, você pode cair, mas Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, eu orarei por ti, porque quando tu te levantares, quando tu te arrependeres, tu consolarás os outros. Deus está esperando você se arrepender para que Ele te use para consolar outros, e você não será mais videira infrutífera, você será a videira frutífera do Senhor. Deus te chamou para a prosperidade, Deus te chamou para viver as promessas dEle, Deus te chamou para influenciar a sua geração. Não te chamarão mais de videira desamparada, de videira esquecida, de videira seca, de terra de morte, mas te chamarão de bem-aventurado, bem-aventurada do Senhor, porque Ele não se esquece dos seus, Ele não se esquece daquele que Ele chamou. No tempo certo Deus vai agir, mas é preciso eu me arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está na hora de se entregar a Deus. Esse é o vídeo do canal. Meu amigo, quero fazer um convite para você. Talvez você nunca tenha sido evangélico, nunca tenha frequentado uma igreja, mas eu te convido hoje, vai para uma, visita uma, e Deus tem uma palavra para ti. Nós temos certeza que Deus, assim como Ele falou contigo com este vídeo, Ele vai falar mais ainda, porque Ele ainda acredita em você. Ele tomou uma atitude, Ele se entregou na cruz do Calvário como um investimento para salvar a tua vida. Toma uma atitude, se entrega a Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, entregue tudo que está te preocupando a Ele, porque não há um Deus como Ele que trabalha para o bem daquele que nele confia. Entregue sua vida a Jesus. Este foi mais um vídeo do canal Apaixonados pela Cruz. Até a próxima, pessoal. Fique com Deus.